Nós falamos então, durante esse período, sobre o governo da boca. Na primeira ministração, nós falamos o seguinte: não fale por falar, fale com propósito. Você precisa usar a sua boca com propósito. A segunda ministração, nós falamos sobre eu não falo para destruir, eu falo para edificar. As nossas palavras, ela têm poder de edificar, de construir. Na terceira ministração, nós falamos, minha língua é fonte de bênção. E nessa noite, nós vamos trabalhar esse tema, minha boca é para exaltar a Deus. Repita comigo, minha boca é para exaltar a Deus. Abra sua Bíblia no Salmo de número 145. Salmo de número 145. A palavra, e mantenha a palavra aberta nesse texto, porque depois depois de conhecer o texto, nós vamos dividir aqui em alguns tópicos para que a gente possa, então, compreender melhor aquilo que o salmista está falando, tá bom? Mas para que você tome um pouco de conhecimento, segundo os estudiosos, o Salmo 145, ele é muito usado na comunidade judaica, principalmente nas sinagogas, nos cultos matutinos e nos cultos vespertinos. Já no cristianismo primitivo, o salmo era usado como bênção no momento das refeições. Esse salmo era usado como bênção nos momentos das refeições. Posteriormente, ele passou a ser usado no domingo de Pentecostes. Outra característica desse salmo, é que ele foi escrito na forma de acróstico, ou seja, cada versículo se inicia com uma letra do alfabeto hebraico. Verdadeiramente, esse é um salmo lindíssimo. Eu tenho vários salmos preferidos, né? Eu poderia dizer para você o Salmo 1, o Salmo 23, o Salmo 128, o Salmo 139, o Salmo 142, se não foge agora da minha memória, o Salmo 145 e o Salmo 150. São salmos lindíssimos, salmos que eu gosto particularmente de ler, de meditar. São salmos abençoadores para as nossas vidas. E esse salmo é um salmo lindíssimo. Ele serve, ou você podia decorar esse salmo e todos os dias recitá-lo. Na verdade, o que Davi tenta fazer aqui conosco, ele nos dá um modelo de adoração a Deus. Davi está nos dando um modelo de adoração a Deus e que a gente pode usar no nosso dia a dia. Você que é um leitor da palavra de Deus, você que medita na palavra de Deus todos os dias, pode pegar esse salmo, decorar e usar todos os dias, sem restrição. Amém? Vamos ler então o texto. Exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei. Bendirei o teu nome para todo sempre. Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todo sempre. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, e a sua grandeza é insondável. Uma geração louvará a outra geração as tuas obras e anunciará os teus poderosos feitos. Meditarei no glorioso esplendor da sua majestade e nas tuas maravilhas. Falar-se-á do poder dos teus feitos tremendos e contarei a tua grandeza. Divulgarão a memória de tua bondade e com júbilo celebrarão a tua justiça. Benigno e misericordioso é o Senhor, tardio em irar-se e de grande clemência. O Senhor é bom para todos e as suas ternas misericórdias
permeiam todas as suas obras. Todas as tuas obras te renderão graças, Senhor, e os teus santos te bendirão. Falarão da tua glória, falarão da glória do teu reino e confessarão o teu poder, para que os filhos do homem ou dos homens se façam notórios os teus poderosos feitos e a glória da majestade do teu reino. O teu reino é o de todos os séculos, e o teu domínio subsiste por todas as gerações. O Senhor é fiel em todas as suas palavras, é santo em todas as suas obras. Verso 14. O Senhor sustém os que vacilam e aprumam todos os prostrados. Em ti esperam os olhos de todos, e tu, em seu tempo, lhes dá o alimento. Abre a mão e satisfaz de benevolência a todo vivente. Verso 17. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos, benigno em todas as suas obras. Perto está o Senhor de todos os que invocam e de todos os que invocam em verdade. Olha que maravilha esse verso, meus irmãos. Perto está o Senhor de todos os que o invocam e de todos os que o invocam em verdade. Daqui a pouco você vai saber um pouquinho mais sobre isso. Ele acode à vontade dos que o temem, atende-lhes o clamor e os salva. O Senhor guarda a todos os que o amam, porém os ímpios serão exterminados. Profira a minha boca louvores ao Senhor, e toda a carne louve o seu santo nome para todos sempre. Amém. Queridos, eu dividi esses salmos aqui para falar da nossa boca e de como nós podemos agir com a nossa boca para exaltar a Deus em 5 partes. E eu quero que você preste bem atenção. Primeiro, use a sua boca para exaltar o Rei dos Reis. O verso 1 a 3 diz assim: eu te exaltarei, meu Deus e meu Rei, bendirei o teu nome para todo sempre. Todos os dias te bendirei e te louvarei o teu nome, e louvarei o teu nome para todo sempre. Grande é o Senhor e digno de ser louvado. Sua grandeza não tem limites. Note que o salmista Davi faz uma declaração dizendo: eu te exaltarei, ó Deus. Eu te exaltarei. Exaltar a Deus é para nós uma decisão pessoal. Preste atenção, eu não posso obrigar você a exaltar a Deus. Ninguém pode obrigar você a exaltar os feitos de Deus. É uma decisão pessoal. Eu decido, eu tomo a decisão. E o salmista Davi nos mostra isso dizendo: eu te exaltarei. Amém? Você entendeu? Está comigo? Ainda não se desviou? Colocar Deus em primeiro lugar, em destaque na nossa vida, nós precisamos fazer isso. Dar a Ele o primeiro lugar do nosso coração. Usar a nossa boca para exaltar a Deus de forma constante. Preste atenção, ainda do verso 1 ao verso 3. O salmista Davi não diz para nós que nós devemos exaltar ao Senhor uma vez por semana. Apenas no culto de domingo, no encontro semanal da célula. Não, ele diz todos os dias. Preste atenção no verso 2. Todos os dias, a cada dia te bendirei, a cada dia te bendirei. Irmãos, e também não importa para nós o caráter do dia, das circunstâncias, da condição que eu esteja vivendo durante aquele dia. Eu continuarei a bendizer o Senhor. Mas há uma outra questão que o salmista coloca para nós. Ele fala também de tempo. Ele diz para nós que nós devemos adorar ao Senhor por um tempo, por uma semana, por um ano,
por uma década. Não, ele fala, eu te adorarei, eu exaltarei o Rei dos Reis pelos séculos dos séculos. Eu creio que nós devemos exaltar o Senhor diariamente, exaltar o Rei dos Reis diariamente, constantemente, anualmente, durante décadas, durante séculos, porque é um treinamento para a eternidade. É um treinamento para a eternidade. Certa vez, alguém disse certa vez, Deus deve ser bendito e louvado em dias obscuros, tanto quanto em dias radiantes. Você me entendeu? Deus precisa ser exaltado, precisa ser louvado, tanto em dias obscuros que você esteja vivendo, quanto em dias radiantes. Ou seja, meu irmão, independente da situação, independente da crise, independente do que eu esteja vivendo com o meu coração, eu preciso exaltar o Senhor. Nós devemos usar a nossa boca diariamente para engrandecer o Rei dos Reis. Use a sua boca diariamente para engrandecer o Rei dos Reis. Você governa a sua boca exaltando o Rei dos Reis. Amém? Use a sua boca para proclamar os feitos de Deus para as próximas gerações. Versos 4 a 6. Olha o que o salmista Davi está nos ensinando, que a palavra de Deus está dizendo para nós. Uma geração contará a outra a grandiosidade dos seus feitos. Uma geração contará a outra a grandiosidade dos seus feitos. Eles anunciarão os teus atos poderosos, proclamarão o glorioso esplendor da tua majestade, e meditarei nas maravilhas que fazes. Anunciarão o poder dos seus feitos temíveis, e eu falarei das tuas grandes obras. Queridos, uma das coisas que nós precisamos entender é que na antiguidade, os feitos do Senhor eram passados para as gerações futuras de forma oral. O salmista está dizendo que uma geração falará a outra dos feitos do Senhor, dos milagres, dos prodígios, como Deus agiu com a sua mão forte em diversos livramentos do povo. Lendo a Bíblia, você vai ver a repetição de fatos históricos em muitos textos da palavra do Senhor. O Willington leu aqui o Willington leu aqui Josué 24, verso 15. Se você ler Josué 24, você vai entender que Josué começa falando para o povo da seguinte maneira: olha, o Senhor falou a Abraão, Isaque e Jacó, o Senhor nos tirou do Egito, o Senhor nos fez caminhar pelo deserto, o Senhor nos ajudou, nos alimentou no deserto, e tal, e tal, e tal, e tal. Ele conta toda a história. E daí ele diz, porém eu e minha casa serviremos ao Senhor. Hoje vocês podem escolher. Olha quantas coisas extraordinárias Deus fez, porém eu e a minha casa, se vocês não quiserem servir, eu quero. Não foi isso? Você pode ver isso no Salmo 136. O Salmo 136 também é um salmo maravilhoso. Ele repete o amor, né? Está sempre repetindo, falando do amor. Mas ele conta a história. Ele fala, porque o Senhor nos tirou do Egito, o seu amor dura para sempre. Porque o Senhor nos conduziu, o seu amor dura para sempre. Então, uma geração fala a outra dos feitos do Senhor. A história é repassada para fixar na mente da nova geração. Agora, presta atenção. Com certeza, você já experimentou milagres da parte de Deus. Amém? Você vive de milagres? Não, irmão. Você não vive de milagre. Você recebe milagres. Mas você não vive de milagres. Você vive da boa mão de Deus.
Não era pegadinha, tá? Tá nada combinado aqui, não. Nós não vivemos de milagres. Nós não vivemos daquilo que Deus faz. Nós vivemos daquilo que Deus é. Ah, não, já respondi. Daquilo que Deus é. Mas nós recebemos milagres. Com certeza você já experimentou, você já teve experiências significativas com Deus. Você tem uma história de vida com Deus. Então, querido, querida, passe para os seus filhos, tanto os naturais quanto os espirituais. Fale dos grandes feitos do Senhor aos seus filhos, aos seus discípulos. Nas conversas formais, nas conversas informais, fale daquilo que o Senhor fez na sua vida. Abra a sua boca para declarar às futuras gerações aquilo que Deus está fazendo em você e aquilo que Deus já fez. Aquilo que Deus já fez para você e aquilo que Deus está fazendo para você. Presta atenção. Não fale como a sua vida foi sofrida. Fale como Deus o ajudou a passar pelo sofrimento. Não fale que na sua época você não tinha nada para comer, mas fale como Deus sustentou e provisionou você com alimento. Não fale como apenas que você vivia em meio a enfermidades, mas fale como Deus te tirou de lá. Olha a ordem de Deus para nós em Deuteronômio capítulo 4, verso 9. Tão somente guarda-te a ti mesmo e guarda bem a tua alma, que não esqueças daquelas coisas que os teus olhos têm visto. E se não aparte do teu coração todos os dias da tua vida, e as farás saber aos teus filhos e aos filhos dos teus filhos. Olha aqui, você não vai falar apenas para o seu filho, ou para os seus filhos, mas também para os seus netos. Daqui a pouco, os nossos netos estarão aqui. Hoje, para alguns, né, está correndo aqui. Para outros, estão no colo ainda. Mas daqui a pouco vão estar correndo por aqui. E a gente precisa falar dos feitos do Senhor. Olha como os nossos filhos vão proceder no futuro. Salmo 78, 3 e 4. O que ouvimos e aprendemos, o que os nossos pais nos contaram, não os esqueceremos, não os esconderemos dos nossos filhos. Contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor, o seu poder e as suas maravilhas. Você precisa pensar, governar a sua boca e pensar nessa próxima geração. Quando nós governamos a nossa boca, nós usamos para proclamar os feitos do Senhor. É isso que tem que acontecer. A fé de nossos filhos, a fé das novas gerações é concretizada no Senhor, quando nós declaramos a eles os feitos do Senhor em nós. Infelizmente, queridos, tem muitos pais que estão ensinando aos seus filhos o caminho da igreja, mas não estão ensinando os seus filhos a caminharem em fé. Tem muitos pais que conversam com os seus filhos sobre a igreja, mas não conversam com os seus filhos sobre fé. Sobre como Deus tem agido e como Deus age na história e como Deus agiu na vida deles. Tem muitos pais falando dos problemas da igreja, dos problemas dos irmãos, ou falando de irmãos, mas não estão falando dos feitos do Senhor. Não ensine o seu filho a vir para a igreja. Ensine o seu filho a ter fé em Deus.
Não ensine o seu filho o caminho da igreja. Ensine o seu filho o caminho da fé. É isso que o salmista Davi está dizendo para nós. E a palavra de Deus, a palavra de Deus inspirada está dizendo para nós hoje que nós devemos falar às próximas gerações dos feitos do Senhor. Enquanto eu molho a boca, você diz para o irmão do lado, ensine o seu filho. Não, fala com convicção, querido. Quando eu falar para você falar, você fala com convicção. Ensine o seu filho o caminho da fé. Ensine o seu filho o caminho da fé. Foi bom para você despertar, né? O salmista coloca em ordem as coisas que nós devemos falar para as novas gerações. Eu vou apenas resumir, não vou entrar nelas. Ele diz, fale das obras de Deus, comunique as proezas de Deus, fale do esplendor, da majestade de Deus, medite nas obras e maravilhas feitas por Deus, fale da força dos feitos e grandeza do Senhor. Meu irmão, eu duvido que você não tenha uma experiência poderosa com Deus para contar para os seus filhos. Você sabe que o nosso passado é vergonhoso, né? Eu falei para a Isabelle antes de sair de casa, eu falei, Isabelle, assista aí com a mãe o culto e não fique conversando na hora do culto. Mas a Isabelle, ela fica sempre tentando tirar, conversando comigo, tentando tirar os meus podres do passado. E ela fica tentando, pai, como é que você se portava nisso? Como é que você se portava naquilo? Pai, como é que você fazia isso? Você era um bom aluno? Você era bagunceiro? Você era briguento? Ela sempre quer tirar alguma coisa de ruim que aconteceu no meu passado. Ela quer que os meus podres venham à tona. Mas eu falo para ela, muitas vezes eu falo para ela, filha, meu passado foi apagado lá na cruz. E esses dias a gente estava no carro, irmãos, esses dias nós estávamos no carro e ela, pai, mas você tem que falar para mim do seu passado. Eu coloquei, você sabe, né, que você pode usar esse recurso ali, você clica no microfoninho do Google e aí você diz a frase da música e aí começa a tocar. Aí o meu passado foi apagado. Aí o Fernandinho fez o resto. Aí eu falei, tá vendo, filha? Meu passado foi apagado. Fale dos feitos do Senhor, daquilo que Deus fez na sua vida, da transformação que aconteceu quando você se converteu. Porque, meu irmão, minha irmã, talvez o seu filho ache que você sempre foi esse crente turrão. E que, na verdade, não foi sempre assim. Já houve um primeiro amor no seu coração, você era apaixonado por Jesus, você fazia tudo por Ele, falava dele, cantava com Ele, dormia com Ele, levantava com Ele, mas hoje você virou esse turrão dentro da igreja. O meu passado foi apagado pelo meu Jesus lá na cruz. Fale disso, relembre aonde você estava, o que você vivia, mas diga, aqui, Jesus entrou na minha vida e me transformou. Hoje eu sou nova criatura, eu sou nova criação para a glória de Deus. E esse é o grande feito do Senhor na minha vida, porque eu não sei onde eu estaria hoje se não fosse Jesus ter me encontrado. Governe a sua boca, proclamando os feitos do Senhor para as futuras gerações. Terceiro, use a sua boca para exaltar os atributos de Deus. Verso 7 até o verso 10. Comemorarão a tua imensa bondade e celebrarão a tua justiça. Bondade
e justiça, atributos de Deus. O Senhor é misericordioso, compassivo, paciente e transbordante em amor. Misericórdia, compassivo e paciente são atributos de Deus. Ele é bom, verso 9, o Senhor é bom para com todos. A sua compaixão alcança todas as criaturas. Rendam-te graças todas as tuas criaturas, Senhor, e os teus fiéis te bendigam. Os atributos de Deus são as qualidades atribuídas ao caráter divino de acordo com sua autorrevelação e que nos ajudam a entender quem Deus é e como Deus trabalha. Os atributos não apenas nos levam a entender quem Deus é, mas como Deus trabalha. E o salmista destaca aqui os atributos de Deus. Ele diz, dentre os atributos, bondade e justiça. Deus é bondoso e justo, verso 7. O amor de Deus o torna bondoso. E a justiça de Deus leva em consideração a sua bondade. Ou seja, ele sempre age conosco de acordo com suas normas e exigências da perfeição da sua própria natureza. Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, e o seu amor dura para sempre. Salmo 136, verso 1. Deus é benigno e misericordioso. Ele é benigno. Ele retém o seu castigo. Sua misericórdia o faz longânimo. O que não quer dizer que Ele não castiga. Veja o que diz Joel capítulo 2, verso 13. Rasguem o coração e não as vestes. Voltem-se para o Senhor, para o seu Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo. Ele é muito paciente e cheio de amor. Arrependam-se e Ele não vai enviar a desgraça. Ele é paciente e longânimo. Ele é tardio em se irar. Queridos, Deus é paciente até com aqueles que recusam a sua graça. Imagine com você. Deus é paciente até com aqueles que recusam a graça dele. Imagine com o filho. Ele demonstra paciência para com todos os homens, sabendo que os homens são apenas pó. Ele é compassivo. Salmo 111, verso 4 diz, Ele fez proclamar as suas maravilhas, o Senhor é misericordioso e compassivo. E por último, o amor de Deus. Deus é amor. O amor é a base dos atributos de Deus. Mas tu, Senhor, é Deus compassivo e misericordioso, muito paciente, rico em amor e em fidelidade. O que é que você precisa fazer? Você precisa usar a sua boca para proclamar os atributos de Deus. Reconheça o poderio de Deus com os seus lábios. Muitos crentes que experimentaram os atributos de Deus são testemunhas silenciosas. Eles se calam, mesmo tendo usufruído de muitas das bênçãos de Deus. Use o máximo do seu dia, do seu tempo, para proclamar os atributos de Deus. Tem pessoas que tocam o nosso coração, e eu vou contar uma história para você, que você já ouviu muitas vezes nesse altar, porque o meu coração foi tocado por aquele homem. Eu já falei para você inúmeras vezes do Zé Bento. Você não conhece o Zé Bento, mas você já, de tanto eu falar dele, eu acho que você já queria conhecer ele. O Zé Bento era um homem que nós pegávamos o ônibus todo dia juntos para vir para Curitiba. Eu morava em Campo Largo. Todos os dias, 6 da manhã, estava lá, eu e o Zé Bento na fila do ônibus. E o Zé Bento, nós entrávamos no ligeirinho, se a gente sentava, ele dizia, graças a Deus, louvado seja Deus, porque hoje nós vamos sentado. Deus é bom, Deus é misericordioso conosco. A gente não sentava no ligeirinho, o Zé Bento falava,
Louvado seja Deus, porque hoje nós estamos indo em pé e graças a Deus nós temos ônibus para ir para trabalhar. Deus é bom, Deus é justo, Deus é bondoso. O Zé Bento, ele declarava os atributos de Deus até quando o Flamengo ia jogar com o Coxa. O Zé Bento dizia para mim o seguinte: hoje o nosso Flamengo vai jogar com o Coxa. Louvado seja Deus. E se nós ganharmos, é para a glória de Deus. Aí o Flamengo perdia do Coxa, o Zé Bento falava assim: o Flamengo perdeu. Glória a Deus, louvado seja Deus. Deus é poderoso, Deus é grandioso, é para a gente não ficar cheio de orgulho, né? O Zé via Deus em todas as coisas, gente. Querido, às vezes nós estamos vivendo e nós não estamos louvando ao Senhor. Querido, use o máximo do seu tempo para dizer: louvado seja Deus, Deus é bom, Deus é misericordioso, Deus é justo, Deus é bondoso, Deus é compassivo, Deus é tardio em irar, Deus é Deus de amor, Deus é Deus de misericórdia, Deus é Deus de graça, Deus é Deus poderoso, Deus é Deus justo, Ele é Deus. Use a sua boca todos os dias para proclamar os feitos e os atributos de Deus. Irmão, é bem verdade que nós falamos sobre todas as coisas, nós falamos sobre muitas coisas. E às vezes nós falamos até coisas sem necessidade. A gente já viu isso nas outras mensagens, nós não vamos voltar lá. Mas às vezes nós usamos a nossa boca para tantas coisas, menos para engrandecer o Senhor, menos para louvar ao Senhor, menos para declarar os atributos de Deus. E aqui o salmista coloca apenas alguns. O Senhor, ou melhor, você governa a sua boca. E quando você governa a sua boca, você vai usar ela para exaltar os atributos de Deus. Vamos para o último? Amém? Não amém? Você quer ir mais longe? Não tá bom, pastor? Use a sua boca para anunciar o reino de Deus. Versos 11 a 14. Eles anunciarão a glória do teu reino e falarão do teu poder, para que todos saibam dos teus feitos poderosos e do glorioso esplendor do teu reino. O teu reino é reino eterno. O teu domínio permanece de geração em geração. O Senhor é fiel em todas as suas promessas e é bondoso em tudo que faz. Verso 14. O Senhor ampara todos os que caem e levanta todos os que estão prostrados. Davi, profeticamente, vê o reino de Deus estabelecido na terra. Agora cutuca o irmão que está do seu lado, porque isso é importantíssimo. Davi vê profeticamente o reino de Deus estabelecido na terra. Não, meu irmão, fala com convicção. Se você não acredita, meu Deus do céu. Quando Davi declara isso aqui, ele está vendo profeticamente o reino de Deus estabelecido na terra. A expectativa era ver o reino de Deus na terra. Que todos os homens da terra tivessem conhecimento do poderio de Deus. Davi declara que o reino de Deus é um reino eterno. Querido, nenhum assunto é mais benéfico para a humanidade do que o reino de Deus. Os governos estão preocupados com a inflação. Os governos estão preocupados com a paz no Oriente Médio. Os governos estão preocupados com o clima. Mas nenhum assunto é mais benéfico para a humanidade do que o reino de Deus.
Você sabe, governos podem ser levantados, mas também podem ser destituídos. Quantos reinos dominaram o mundo e hoje nós só temos lembrança da sua existência? Exemplo, o Império Babilônico, o Império Romano, eles ficaram para a história. Mas existe um reino que é eterno. Há um governo que tem todo o poder no céu e na terra. O destino da humanidade está nas mãos do Senhor e no estabelecimento do seu reino. Esse é o reino que precisa ser anunciado. Use a sua boca para anunciar o reino de Deus. Um reino maravilhoso, baseado em compaixão, misericórdia, bondade, amor, justiça. Esse reino é o reino que Cristo estabeleceu, morrendo na cruz do Calvário e ressuscitando ao terceiro dia. Um reino onde o domínio da morte e das trevas não prevalecem. Olha o que diz Colossenses capítulo 1, verso 13 e 14 para nós. Pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos redenção, a saber, o perdão dos pecados. Aonde você chegar, o reino de Deus precisa chegar. Aonde você está, o reino de Deus está. Olha o que diz o verso 14 do Salmo 145. O Senhor sustenta todos os caídos e levanta todos os abatidos. Você precisa usar a sua boca para declarar que o reino de Deus chegou e ele sustenta todos os caídos e levanta todos os abatidos. Você notou aqui a expressão todos? Você notou a expressão todos? Tanto para caídos como para abatidos? Isso significa que o Senhor tem poder de ajudar a todos. É óbvio, você sabe disso, mas às vezes nós nos esquecemos. Com certeza você conhece um aflito. Anuncie o reino de Deus para ele. Com certeza você conhece um casamento em crise. Anuncie o reino de Deus. Com certeza você conhece alguém que está em crise. Anuncie o reino de Deus para ele. Jesus enviou seus discípulos para anunciar a chegada do reino de Deus. Lucas 9:2 diz: e enviou-os a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Você é um anunciador do reino, um arauto do reino do Senhor. Você é um discípulo que proclama a chegada do reino de Deus. Governe a sua boca para anunciar o reino de Deus. Você pode se colocar em pé, fechar os seus olhos. Mas o salmista Davi, eu disse a você que eu dividi o salmo em 5 tópicos. E o último tópico é: use a sua boca para invocar a Deus. Verso 18 a 21 diz: o Senhor está perto dos que o invocam, de todos os que invocam com sinceridade. Realiza os desejos daqueles que o temem. Ouve o gritar por socorro e os salva. O Senhor cuida de todos os que o amam, mas a todos os ímpios destruirá. Com os meus lábios louvarei ao Senhor. Que todo ser vivo bendiga o seu santo nome para sempre. Para finalizar, Davi declara que o Senhor está próximo. Próximo de quem?
daqueles que invocam o Senhor. Invocam em verdade. O que é invocar? Invocar é chamar, implorar por auxílio, pedir, suplicar, recorrer, evocar. Invocar aqui no hebraico é gritar alto. O Senhor está perto daqueles que gritam por Ele. Mas gritam como? Gritam em verdade. A boca e o coração concordam nesse invocar. Foi Calvino quem disse: opressões e aflições fazem o homem chorar. Contudo, clamores e súplicas fazem Deus ouvir. Use a sua boca para invocar a Deus. Invoque o Senhor enquanto Ele está perto. Invoque o Senhor enquanto se pode achar, diz Isaías 55:6. Olha o que o Senhor faz quando nós invocamos de todo o coração. Ele ouve o nosso clamor, Ele responde a esse clamor, Ele concede o desejo do nosso coração, ou o desejo daqueles que clamam. Ele os salva, Ele os guarda. Essa sequência está no verso 18 ao verso 21. Queridos, Deus não concederá todos os nossos desejos, pois muitos deles são pecaminosos. Deus concretizará o desejo daqueles que temem em desobedecer à sua vontade. E o que você faz? Você governa a sua boca e você passa a louvar ao Senhor para sempre. Deus amado, nós te bendizemos nessa noite. Nós queremos governar a nossa boca. E nós queremos, Senhor, usar a nossa boca para exaltar o Rei dos Reis. Nós queremos usar a nossa boca para proclamar os feitos gloriosos do Senhor para as próximas gerações. Ah, Senhor, nós queremos usar a nossa boca para glorificar os atributos do Senhor. Nós queremos usar a nossa boca para anunciar a chegada do reino de Deus, a chegada do seu reino. Nós queremos usar a nossa boca para invocar o Senhor. Deus, em nome de Jesus, nos leva, Senhor, a viver aquilo que a Tua palavra está dizendo para nós nessa noite. Nos leva, Senhor, a internalizar no nosso coração esse salmo e viver de acordo com o que esse salmo está dizendo e usar a nossa boca para exaltar o Seu nome. Deus, faz um milagre em nós, em nome de Jesus. Amém.